Parece fácil, não parece? Mas acreditem-me, para quem não está habituado a utilizar uma pederneira ou tem pouca prática em utilizá-la e se está a iniciar nestas coisas, não é assim tão fácil quanto parece. Uma coisa é em casa utilizarmos a pederneira para acender um bocado de papel higiênico, ou algodão, ou a acendalha para iniciar um churrasco, ou algo desse género. Outra coisa é no meio do mato, com condições um bocadinho diferentes e um bocadinho mais difíceis, acendermos acendalhas naturais que muitas vezes não estão preparadas para ser acendidas imediatamente e temos que as escolher, prepará-las de uma determinada forma, etc, etc. E para isto, a forma e a técnica como utilizamos a pederneira, ou fire steel, como quiserem chamar, para isto, a técnica como utilizamos também vai ser extremamente importante. Okay? E para mim, a pederneira, a par da faca, portanto, a pederneira e a faca, são talvez os dois itens mais importantes que podemos ter num kit de emergência ou sobrevivência. E então, é precisamente sobre isso que eu quero falar neste vídeo, acerca da pederneira. Vou falar por alto, mais ou menos, sobre as características mais importantes que ela tem, vantagens e desvantagens. Uma das grandes vantagens é que, mesmo que fique encharcada, continua a funcionar, como se nada fosse, e isso é excelente. E vou também falar acerca de a técnica mais adequada para a utilizar de forma a termos sucesso. Okay? Quando não sabemos utilizar a técnica, o pessoal tem alguma dificuldade, o pessoal já tem falado comigo, não consigo acender mais nada a não ser algodão ou uma coisa simples. Quando se trata de acendalhas naturais, vejo-me um bocado à rasca. Lá está, técnica adequada vai ajudar de forma enorme nisso. E já sabem, sou o Pedro, praticante dos Craft Técnicas de Sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo. Ora, cá está ela, a tal pederneira, ou fire steel, como quiserem chamar, da qual vamos falar neste vídeo. Pederneira é a designação em português, fire steel em inglês. E na verdade o termo mais correto para a designar será de ferrocerium rod. Traduzindo para português será algo como haste de ferro sério. Mas normalmente o pessoal designa de forma genérica por pederneira. Okay? Portanto, basicamente, a pederneira, chamemos-lhe assim, foi inventada pelas Forças Armadas Suecas, salvo erro. E na altura em que a inventaram, o propósito foi para integrar os kits de sobrevivência dos soldados suecos, principalmente dos pilotos da Força Aérea. Caso se despenhassem, tinham algo que lhes permitisse fazer fogo de forma bastante fiável. Esta é uma pederneira que está completamente nova. Okay. Aqui, avançar um bocadinho para a frente para vocês verem. Está completamente nova e normalmente ela vem assim com esta película ou esta cobertura preta para não oxidar. Quando sai da caixa, esta está acabadinha de sair da caixa e temos aqui uma chapinha. O funcionamento disto é relativamente simples. Mais ou menos, porque tem uma técnica, mas a nível de genérico é, portanto, vamos, antes de utilizar, remover, e ela já está a fazer faíscas, mas, portanto, remover a tal proteção preta, a tal película, e pá, está pronto a utilizar. Portanto,
este é o funcionamento básico. Esta haste de ferro sério, que é o termo mais correto, é composta por uma liga metálica em que grande parte do seu componente vai ser magnésio. E é isto que faz estas faíscas saírem quando nós friccionamos desta forma. Basicamente, o ato de raspar vai fazer com que saiam pequenas partículas do corpo desta haste que, em contacto com o oxigênio, se vão incendiar ou incandescer. E a temperatura a que elas saem é cerca de 3.000 graus centígrados. Portanto, isto não tem nada a ver com faíscas do isqueiro, nem de longe nem de perto, nada a ver. Saem a cerca de 3.000 graus centígrados. Esta pedraneira deste tamanho, que é o tamanho maior, dá para cerca de 12.000 raspadelas. Pá, se fizerem as contas e, em média, precisarem de 10 raspadelas para acender uma fogueira, que com a prática não vão precisar de tanto, mas vá lá, 10 raspadelas para acender uma fogueira, em média isto vai dar para 1.200 fogos. Facilmente tem muito mais durabilidade que um isqueiro e certamente do que os fósforos. Das principais características que uma pedraneira tem é que funciona mesmo se estiver completamente encharcada. Se vocês caírem dentro d'água, vocês tiram a pedraneira da água e está imediatamente apta a ser utilizada, coisa que não acontece com o isqueiro, ou muito menos com os fósforos. O isqueiro eventualmente volta a fazer faíscas e a funcionar, mas passado umas horas. E numa situação de sobrevivência ou de emergência, isto pode significar a diferença entre a vida e a morte. Basta pensarem, por exemplo, se caírem, por exemplo, tiverem a fazer canoagem, caírem estiverem numa zona muito isolada na natureza, caírem dentro da canoa, ficam completamente encharcados. Pá, pode ser a diferença, dependendo da altura do ano, se tiverem que estar 3 ou 4 horas à espera que um isqueiro seque para fazer um fogo, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ou, por exemplo, se tiverem a passar por cima de gelo, o gelo partir debaixo de vocês e vocês caírem dentro de água, certamente que, pá, não será nada aconselhado fiarem-se num isqueiro e estarem à espera que ele eventualmente seque e volte a fazer faíscas. A pedraneira facilmente funciona imediatamente a seguir. Portanto, esta é das principais características e vantagens que ela tem sobre outros métodos ou ferramentas de fazer fogo. Funciona também em temperaturas negativas. Um isqueiro, provavelmente, se tiver temperaturas muito baixas, o gás pode não sair da mesma forma e pode o isqueiro não funcionar tão bem. E tem ainda uma terceira vantagem, que é a forma de utilização. Se nós nos virmos numa situação de sobrevivência e estivermos já em hipotermia, com grande debilidade motora, portanto, a nossa coordenação motora já não é o que é e estamos a tremer, é muito mais fácil, mesmo com as mãos a tremer e com pouco controle, fazer este movimento, que é um movimento grosseiro, por assim dizer. É muito mais fácil continuarmos a conseguir fazer isto do que agarrarmos num isqueiro e termos que fazer um movimento de o acender, que é um movimento muito mais fino. Portanto, se estivermos com as mãos a tremer, podemos não ter já sensibilidade nos dedos e estarmos com uma grande descoordenação motora, vai se tornar extremamente difícil fazer isto, okay? Se estivermos muito descoordenados. Este é um movimento mais fino do que este, ok? É um método muito bom e muito fiável, mas se o soubermos utilizar e se tivermos a pedraneira certa, porque aviso já, esta pedraneira, por exemplo, é da marca Light My Fire, é das poucas marcas que eu confio. Nem todas as pedraneiras são feitas da mesma forma. As pedraneiras mais baratas não funcionam com algumas das técnicas que eu vos vou mostrar e da forma que eu vos vou mostrar, que faz toda a diferença entre o sucesso e o falhanço. Outra das coisas que eu faço é imediatamente, quando compro uma pedraneira, portanto esta está nova, vem assim, desta forma, é imediatamente tirar este fio, porque isto rebenta, isto se levar um esticão com força rebenta, o fio é curto, não me vai dar a amplitude para fazer, consigo fazer faíscas, mas não me vai dar a amplitude que eu quero, portanto é imediatamente substituir isto e, por exemplo, vou-vos mostrar a pedraneira que eu trago comigo. Tem aqui um mosquetão, tem aqui uma cápsula estanque, outra cápsula estanque
Eu já vos vou mostrar o que é que trago aqui dentro. E aqui na ponta tenho esta pederneira, é da mesma marca que a outra. O cabo, em vez de ser de plástico, é de madeira. É apenas um gosto pessoal, eu gosto mais assim. Se bem que se puxarmos com força, normalmente a haste pode sair do cabo. Convém até, se comprarem uma com o cabo de madeira, puxarem, tentarem mesmo arrancar. Colam, metem lá dentro cola epóxi, ou uma boa cola, e voltam a enfiar para terem certeza que vai ficar bem fixo. Normalmente este plástico vem muito, com o cabo de plástico vem muito melhor fixas do que estas. Pá, quanto a mim estas são mais bonitas, é só por isso. Portanto, tenho aqui isto, neste outro mosquetão, tiro, tiro a chapinha, separo a chapinha da pederneira e, estão a ver, consigo ter o movimento que quero. Ora, então vamos lá a isto. Pá, isto é apenas um bocado de erva seca. Obviamente numa situação real eu teria pá, aí 4 vezes ou 5 vezes mais do que isto, para ter a certeza que tinham uma boa quantidade e iria fazer umas boas labaredas para pegar aos pauzinhos que eu colocasse a seguir. Isto é apenas uma demonstração, por isso serve. Pá, basicamente vou aqui tirar um pouco dela, vou prepará-la e eu vou fazer uma série de vídeos sobre as sandálias naturais a seguir a este, onde vou explicar a preparação correta. Basicamente, pá, apesar da erva ser já bastante fibrosa, eu vou querer prepará-la um pouco para torná-la ainda mais fibrosa, moê-la, ok? Basicamente a consistência que eu quero é como se fosse um ninho de pássaro. Vou fazer aqui uma pequena preparação na zona onde vou acender, moer bem isto. Muito bem, primeira técnica. E é aqui que o pessoal normalmente tem dificuldade. Pederneira para fazer faíscas é simplesmente raspar. Mas isto tem uma forma certa e uma forma errada de se fazer. Para raspar nós não vamos fazer isto. Okay? Não vamos mexer a chapinha. Porque para mexermos a chapinha, das duas uma. Ou vamos ter que estar muito cá em cima para não derrubarmos a sandália a fazer faíscas. E isto não é nada. Esqueçam, isto não é nada, principalmente se ela tiver se a sandália estiver um bocado úmida. A esta distância as faíscas vão se espalhar e não vão se concentrar num só ponto como nós queremos. Não vou conseguir acender. Ou fazemos isto, que não serve, ou então, para as concentrarmos no ponto onde nós queremos, temos que estar muito perto da sandália e ao fazermos isto, vamos, principalmente se for, por exemplo, raspas de madeira, outra coisa qualquer, a sandália vai se espalhar toda e esqueçam, também não vão conseguir. Então como é que fazemos? Em vez de o movimento de sair da chapinha, vai ser ao contrário. Vamos fixar a chapinha no ponto onde nós queremos e puxamos a pederneira para trás. Portanto, vou exemplificar aqui ao lado. Isto assim. Estão a ver? É isto que nós queremos. Okay? Normalmente, em que ponto é que acendemos a sandália? Acendemos num ponto inferior. Portanto, aqui na zona de baixo, porque a chama tem muito mais tendência a subir do que a descer. Em vez de acendermos cá em cima, vamos acender aqui. Quando pegar fogo, as chamas sobem por natureza e vão incendiar o resto da sandália que está por cima. Então aqui vamos experimentar, fixar a chapinha aqui no ponto onde eu quero e vamos a isto. Viram? Voilà! Aqui está. Esta é a primeira técnica. Vou-vos mostrar a seguir a segunda técnica, que é a minha preferida e que às vezes para algumas sandálias que estão úmidas vai ter que ser utilizada para termos ainda mais sucesso do que com esta. Pelo menos na minha opinião pessoal. Vou buscar o pecado da sandália, mantenham-se aí. Uma sandália é algo que seja seco, muito seco e muito fibroso. Ou se não for fibroso à partida, como por exemplo temos a casca de cedro e outras sandálias que eu vos vou falar, que se não for fibroso à partida, que pelo menos conseguimos processar e torná-la fibrosa. Portanto, é algo que é fibroso e seco, ou então, não sendo fibroso, que é seco, mas podemos transformá-lo em fibroso. Estão a ver a diferença? Só aqui deste bocadinho. Isto é tudo erva seca, mas esta já está muito mais moída e fibrosa do que esta. Temos aqui a pederneira e a chapinha e com o polegar vamos empurrar. Vão ver?
empurrar a chapinha, fazer isto assim. Estão a ver? É isto. O movimento é este. Estão a ver? Assim. Portanto, não é usar a ponta do polegar, não é fazer isto. Não é fazer isto. Nada disto. É com o polegar esticado empurrar a chapinha e a pederneira vem para trás. Portanto, fazer toda a extensão de movimento que conseguirmos. Portanto, vamos colocar aqui e cá está. Neste caso demoramos 3 raspadelas para o conseguir, mas está feito. Okay? Este pedaço de erva seca também estava mais úmida que o outro. Normalmente, na minha experiência, esta técnica consegue concentrar mesmo as faíscas mesmo, e como estamos a trabalhar perto, mesmo no ponto onde nós queremos, sem mandar a sandália toda fora e sem espalhá-la toda. Portanto, estas são as duas técnicas de utilização, quanto a mim, são corretas, e é nisto que o pessoal muitas vezes tem dificuldade. Outra forma de utilizarmos a nossa pederneira, sem ser com a chapinha, é se possuirmos uma faca como deve ser, que tenha umas boas arestas na espinha, ou nas costas da lâmina. Portanto, se tiver umas arestas com uns bons ângulos de 90 graus, como esta, vocês vão conseguir fazer exatamente as mesmas duas técnicas, fixando a mão da faca junto à sandália. Primeira técnica, portanto, faz conta que está aqui a sandália, fixam a mão da faca e simplesmente fazem isto. Eu até estou a usar o joelho para ter a certeza que a mão está bem fixa e conseguimos fazer desta forma. Ou então, lá está, a técnica que eu vos ensinei, a segunda técnica, que é a técnica do polegar, junto à ponta da lâmina, cuidado para não se cortarem, e isto. Eu muitas vezes prefiro usar uma faca em vez da chapinha. Porquê? Uma razão muito simples. Porque ao ser maior e ter um cabo, dá-me mais estabilidade para funcionar com a pederneira do que uma chapinha pequena. Mas isto só funciona se ela tiver as costas da lâmina com umas arestas bem definidas. Porque, por exemplo, outra faca que eu tenho aqui, e muitas delas são desta forma, não têm as costas da lâmina com estas arestas, e o que vai acontecer é que simplesmente não produzem faíscas de maneira nenhuma, ok? Esqueçam. Nem todas as facas servem para isto. Podemos fazer, e eu tenho um vídeo sobre isto mais antigo, é limar, usar uma lima e limar as costas da lâmina e ir experimentando na pederneira até ver quando é que funciona. Portanto, alterar as costas da lâmina. Tenham atenção a isto. E agora vem a parte da comparação das pederneiras. Tal como eu disse, nem todas vão funcionar desta forma como eu vos mostrei. As únicas pederneiras que eu confio, as únicas duas marcas para já, até testar outras, mas já testei bastantes, é a da Light My Fire, que eu vos mostrei, que está aqui. Portanto, esta veio aqui nesta caixa. Esta é um modelo Army, ou seja, é o maior, dá para 12.000 raspadelas. Cá está ela. Depois, dentro da Light My Fire, também no modelo Army tem a pederneira que eu trago comigo com o cabo de madeira, que vocês viram. Depois tem também da Light My Fire um modelo Scout, que só dá para 3.000 raspadelas, ou seja, 4 vezes menos que o Army. É mais pequena e tem, portanto, esta aqui em vermelho, com o cabo em várias cores. Tem a haste muito mais fininha, é mais pequena. Pá, eu, quanto a mim, só se for para pôr num mini kit de bolso, porque senão não. Pá, prefiro pessoalmente o modelo Army,
E depois, a outra marca que eu confio é a da Strike Force. Vem ou em laranja fluorescente ou em preto. Laranja é melhor, se cair no chão, na neve, no meio do, ou então no meio do mato, dos arbustos, na erva, é muito mais fácil de ver do que o preto. Basicamente, cá está ela. Vocês têm que ter atenção à oxidação. As pederneiras, com o tempo, depois de serem utilizadas, convém serem guardadas num local bastante seco, sem umidade, e de vez em quando verem como é que elas estão, para não ficarem, porque começam a corroer-se um pouquinho. Ó, a ver o meu dedo? Começam a oxidar um bocado. E esta também dá para fazer as duas técnicas que eu vos mostrei. Portanto, olhem para as fiscas que isto deita. Ou isto, ou assim. Estão a ver? E é esta a diferença para as outras pederneiras de outras marcas. Eu vou-vos mostrar aqui, por exemplo, esta da Miltech. Pá, é muito parecida a nível visual à da Light My Fire, só por dizer que o cabo em plástico não é preto, é um verde tropa. Esta da Miltech, que é para aí metade do preço, quanto a mim, não vale nem metade. Pá, isto não vos dá garantias de sucesso em caso de necessidade. Porquê? Porque a técnica que eu gosto não permite ser feita. Esta técnica do polegar, com estas pederneiras, muitas delas esqueçam, não a conseguem fazer. Portanto, não deitam fiscas, quanto a mim, em tanta quantidade como as da Light My Fire ou como as da Strike Force. E para fazer esta técnica do polegar, de usar o polegar, que é a técnica quanto a mim, que eu prefiro em certas condições mais difíceis, não a conseguem fazer por muito que tentem, com certas pederneiras, ok? Portanto, atenção à marca que compram. Esta da Miltech, quanto a mim, não vale nem de longe nem de perto o mesmo que a da Light My Fire. Outra aqui que eu tenho, que às vezes há na Decathlon, que é de Primus, ou Primus, ou lá o que é. Comprei para experimentar, mesma coisa. Já estava à espera, dificilmente desce. Pá. E realmente confirmei isso. Portanto, deita algumas faíscas, mas quando queremos usar a técnica do polegar, esqueçam. Estas três, estou aqui principalmente a Army, da Light My Fire e a da Strike Force, são as recomendadas e não têm nada a ver com a maior parte da concorrência. Vejam a diferença entre a grossura da haste do modelo Army e do modelo Scout nas pederneiras da Light My Fire. Há uma grande diferença e por isso, se puderem, pelo preço, escolham a Army, modelo Army. Como puderam ver, uma pederneira, quando utilizamos a técnica correta, é extremamente fiável, funciona esteja encharcada ou não, funciona a temperaturas negativas, ou seja, funciona de qualquer forma. Temos é que saber a técnica correta de a utilizar. Isto é o fundamental e foi principalmente por isso que eu fiz este vídeo. Obviamente que um isqueiro vai ser, se estivermos em condições ideais e ele não estiver molhado, mantivermos seco, vai ser muito mais rápido do que a pederneira. Desde que consigamos fazer chama, BUM! Temos fogo instantâneo. Eu, se puder, recorro ao isqueiro numa situação de emergência em vez de recorrer à pederneira. E por isso, obviamente, apesar de trazer uma pederneira sempre comigo quando vou para o mato, também trago algo como um kit de fogo. Já está. Podem ver, diz kit de fogo. Basicamente é uma garrafa de água. Se a água não sai lá de dentro, também não entra. Portanto, utilizei, depois de esvaziar a garrafa de água e secá-la, utilizei isto para colocar aqui 2 isqueiros, bolas de algodão embebidas em vaselina, uma quantidade delas, tiras de borracha, que também funcionam muito bem, mesmo que estejam molhadas. É só sacudir e pega fogo e arde durante muito tempo. Portanto, eu trago sempre comigo um kit. Este é um kit básico. Eu tenho kits um bocadinho mais bonitos em termos visual, mas este é perfeitamente funcional e é extremamente simples e barato vocês arranjarem e poderem ter na vossa mochila. É pequeno, pá,
Só bolas de algodão tenho aqui, dá umas 15. Dá pelo menos para 15 fogos. E portanto, numa situação de emergência, se eu precisar de fazer fogo, pá, o isqueiro está seco porque está aqui dentro, imediatamente recorro ao meu isqueiro, BUM! É muito mais rápido porque tenho chama aberta. Mas por vezes isso pode não acontecer, eu posso ser separado da minha mochila, posso, por exemplo, lá está, cair numa canoa, cair por uma ravina abaixo, qualquer coisa. Eu lembro um caso específico de um casal que foi fazer uma viagem de canoa pelo rio Amazonas, na Amazónia, no Brasil, e por turbulência, salvo erro, daquela zona do rio, tinha muita turbulência, muita corrente, a canoa virou, eles caíram da canoa, a mochila caiu da canoa, foi a canoa para um lado, a mochila para o outro e eles para o outro, e ficaram sem a mochila. E é por isso que eu refiro que os dois elementos mais importantes que vos disse no início do vídeo, que são a faca e a vossa paderneira, os dois elementos mais importantes de um kit, devem estar sempre, em qualquer situação, em qualquer momento, junto a vocês, no vosso corpo. Aconteça o que acontecer, percam a mochila ou não, isto, faca e meio de fazer fogo, vai estar sempre com vocês. Neste caso, tenho aqui a paderneira colocada desta forma, com uma cápsula estanque, com 3 bolas de algodão embebidas em vaselina e outra cápsula estanque igual. Portanto, só aqui tenho pelo menos 6 bolas de algodão embebidas em vaselina, que em teoria me dá para 6 fogos. E obviamente a paderneira e a chapinha. Portanto, aconteça o que acontecer, tenho uma forma praticamente, eu diria 100%, se tivermos o conhecimento certo, 100% garantida de fazer fogo em qualquer situação. Okay? Estas cápsulas estanques, pá, eu comprei, salvo erro, num sítio que é Bota ao Minuto, ou Bota no Minuto, ou lá o que é, uma pequena oficina de costura que existe nos centros comerciais e em alguns hipermercados, cá fora. Pá, custa mais ou menos 5 euros cada uma. E atenção, lá está, isto é uma bola de algodão embebida em vaselina, porque é a vaselina que vai ser o extensor de chama. Só o algodão vai durar 10 ou 15 segundos a arder e desaparece, não dura nada. Mas com a vaselina pode durar cerca de 3, 4, 5 minutos. Chega aqui. Bam! E agora a seguir, muito importante, vou guardar a paderneira, porque senão vou perdê-la. Já me aconteceu 2 vezes em treino, por isso imaginem numa situação de sobrevivência, vocês, com a excitação de terem conseguido um fogo que vos pode salvar a vida, vão fazer outras coisas, vão pôr tronquinhos, vão fazer mais não sei o quê, e quando dão conta, onde é que eu pus a paderneira? Esqueçam, nunca mais a encontram. Já me aconteceu, como disse, inclusivamente em situação de treino. Portanto, espero que tenham gostado, rapaziada. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de buscar técnicas de sobrevivência. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Já sabem as 2 técnicas que eu considero corretas para acender sandálias naturais. Agora é praticar, que isto só a ver não chega. Se não praticarmos, não sabemos usar o material. Não se esqueçam, nem todas as marcas de paderneiras são iguais. O barato sai caro. Minha opinião pessoal, Light My Fire ou Strike Force. E é isto, rapaziada. Vemos no próximo.